Muitos pedagogos e também muitos professores acreditam que não se deve falar de Jesus na escola, porque a escola é laica, ou seja, a escola não é um ambiente ligado à religião. Então ela é laica, ela não trabalha nenhuma doutrina religiosa. E Jesus está ligado à religião cristã. Jesus pertence ao cristianismo. Jesus é um problema das igrejas cristãs, sejam elas católicas, evangélicas, seja uma abordagem espírita e assim por diante. Então, Jesus não teria nada a ver com a escola. Isso porque Jesus não teria nenhuma ligação com a educação. Jesus não foi um educador, segundo pensam. Jesus foi um reformador religioso, tendo por bases o judaísmo, na época em que ele viveu conosco, criando então o cristianismo, a palavra que deriva de Cristo, que significa o Messias, o Redentor, o enviado de Deus. Então, mesmo que o professor, mesmo que o pedagogo, o coordenador pedagógico, o diretor e assim por diante, mesmo que cada um dentro da escola tenha a sua religião, nesse caso, cristã, ele deve se abster da religião e de falar qualquer coisa, fazer qualquer referência a Jesus. Acontece que pedagogos e professores que assim pensam estão equivocados. Se nós pegarmos os livros de história da educação e da pedagogia, nós vamos ver que a maioria dos autores, que são educadores e pesquisadores, inserem Jesus como educador. Inserem o surgimento do cristianismo como um divisor de águas na educação. E nós temos trabalhos muito bem feitos de pesquisa mostrando a didática de Jesus, a metodologia de ensino de Jesus, mostrando os princípios educacionais utilizados por Jesus para a formulação da sua doutrina e, portanto, é um educador. Mas, claro, já vem os outros para dizer, irmão, mas aí está se falando de uma educação cristã. A educação cristã deve ser desenvolvida nos mosteiros, nos conventos, no catecismo da igreja, nas escolas que não são laicas, mas são religiosas, declaradamente religiosas, escolas católicas, escolas evangélicas. A nossa escola, que é laica, nada tem a ver com isso. É outro equívoco. Porque nós não estamos falando aqui em doutrinação religiosa. Nós estamos aqui falando em Jesus como o grande educador da humanidade. Nós estamos falando aqui em aplicar na escola os princípios educacionais trazidos por Jesus. E a educação promovida por Jesus foi essencialmente uma educação moral e espiritual, porque Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus não criou nenhuma doutrina religiosa. Jesus nos trouxe a lei de amor. Ele olhou para nós e disse: amem-se uns aos outros. Perdoem as ofensas. Amem os seus inimigos. Devolvam o mal que lhe fizerem com o bem. Acreditem que Deus é Pai acima de tudo. Esses ensinos são universais.
E quando ele partiu, ele deixou apenas os seus discípulos e seguidores para dar continuidade à obra. Ou seja, para espalhar os seus ensinos, que foram, na sequência, configurados, transcritos no Evangelho, para o mundo. Mas ele não criou o cristianismo. Cristianismo é invenção nossa. Nós, seres humanos, que ao longo da história criamos o cristianismo e o dogmatizamos, o oficializamos e encerramos numa instituição humana que abarcou o Evangelho. Tudo isso é histórico. Então, claro que nós podemos, na escola laica, falar de Jesus, trabalhar os ensinos morais de Jesus. E o que está faltando aqui na humanidade é justamente termos gerações moralizadas. As nossas crianças estão precisando aprender a respeitar o direito do outro. Estão precisando desenvolver a empatia, que é saber se colocar no lugar do outro. Nossas crianças estão precisando aprender a fazer o bem pelo bem e que esse bem seja bom para todos. As nossas crianças estão precisando aprender a desenvolver a solidariedade e a fraternidade, porque todos nós somos seres humanos e, portanto, os direitos são iguais. As nossas crianças estão precisando aprender a obedecer limites e não a fazer o que bem entendem, quando querem e do jeito que quiserem. Porque a vida não é assim e tudo tem consequências. As nossas crianças estão precisando aprender os ensinos morais de Jesus. Isso não significa que vamos falar de Jesus à luz do catolicismo, ou do protestantismo, ou do espiritismo. Não. Nós vamos tratar Jesus na escola como educador, maior que esta humanidade já teve, e levar para as atividades, as rodas de conversa, os ensinos morais de Jesus, que é o ponto de encontro de todas as religiões. E por falar em religião, isso é de foro íntimo. Ele vai crescer, a criança vai se transformar paulatinamente num jovem, o jovem num adulto, e haverá de fazer a sua escolha religiosa. E se não fizer, não tem problema, porque mais importante é ser uma pessoa moralizada, espiritualizada, uma pessoa de bem, que sabe colocar em prática o amai-vos uns aos outros. Por tudo isso que nós afirmamos que Jesus pertence à educação e deve estar presente na escola.